chegando ao redor de outubro, eu sempre gosto de tirar umas obras pra assistir e entrar no clima de terrorzinho. Alguns eu vejo e revejo desde que eu era criança, e outros são mais recentes. E nesses últimos tempos eu venho tentando focar mais em ir atrás de coisas novas, do que ficar nessa de rever a mesma coisa. E com essa mentalidade, esse ano eu resolvi rever Jujutsu Kaisen. Não, mas sério, enquanto eu revia, eu acabei lembrando das cenas do Itadori falando sobre um claro pastiche de centopeia humana. Então daí eu pensei, tá aí, por que não ver centopeia humana? O maior ponto de venda pra mim desses filmes é que eu não vi muitos terrores que possam ser descritos como perturbadores. Acho que no máximo os mais famosinhos e um ou dois meio undergrounds. Então eu queria aumentar o repertório e, por que não, ir com o provavelmente mais famoso dos filmes perturbadores. E, claro, por que não tirar um vídeo disso também? E eu nem preciso falar que eu vou ter que censurar umas coisas, porque, sabe, medo de perder meu canal. Mas se você quiser ver uma versão sem censura de nada, vai estar lá pra apoiadores. Com R$3 você já ajuda e tem acesso a isso e muitos outros vídeos lá. E uma última coisa é que eu não vou recontar ou só resumir a história de cada filme. Eu só vou falar do que me chama a atenção e o que eu acho interessante falar sobre. Se você quiser a experiência completa dos filmes, pô, vá ver os filmes. Então, vamos começar pelo começo. O primeiro filme já começa com duas garotas americanas perdidas enquanto faziam uma viagem pela Alemanha. E sendo elas americanas, obviamente não sabem outra língua que não seja inglês, mesmo estando basicamente do outro lado do mundo. Elas saem a pé do carro e começam a procurar nas redondezas por ajuda, e acabam chegando na casa de um velho alemão. E elas pedem pra usar o telefone dele e ele deixa. Olha só que velho legal. Ou seja, não estamos nem um terço do filme e duas garotas já entraram na casa de um estranho. É meio óbvio que vai acontecer. Não óbvio de ser sequestrado por alemão para se tornar parte de um experimento dilacerante na busca de criar um organismo contínuo com outra pessoa que se assemelha a uma centopeia. Nisso daqui, ele é bem único. Mas é óbvio no sentido de que se você for uma mulher e entrar na casa de um estranho, é bem provável que você vai morrer. Mas pra azar delas, elas não morrem. Pelo menos, não logo de cara. E acordam presas no porão da casa do velho, junto com um cara asiático que não fala nem inglês nem alemão. E enfim, um grande cientista gênio, que o nome é Joseph Heither, é sério isso, revela o que ele busca conseguir com isso tudo. O que muita gente entende errado sobre o conceito da centopeia é que ela seja uma espécie de Rayman. Só que, na verdade, não. O ânus e a boca são cortados e reorganizados para que o fim do intestino se conecte com a garganta de outra pessoa, tornando os três indivíduos ligados através do intestino, uma espécie de trigêmeo siamês. E obviamente isso remete a experimentos humanos que certos alemães realizaram no final do século XX. Mas a analogia não passa daí, não realmente discute muito nada disso. Só quer usar dessa coisa podre que aconteceu na vida real pra fazer um filme sobre um cara podre. Ok. E o primeiro filme até tem certo charme, com essa ideia ridícula e uma realização feita nas coxas, com mais foco no quão assustador e nojento o conceito em si é do que realmente focando em mostrar coisas nojentas. Tipo, o terror psicológico que estar nessa situação evoca. O que me faz sentir meio que pena, porque isso significa que realmente acharam que isso poderia resultar em uma história que se sustenta em qualquer outra coisa que não fosse o seu conceito bizarro. E acreditem se quiser, isso é basicamente o filme. Ele até segue o Reiter tentando dar perdido nos policiais que estão investigando o desaparecimento das garotas americanas, mas é meio que bem chato. E quando não é isso, é só a nojeira esperada de um filme chamado Centopeia Humana. No fim, os policiais entram em conflito com o doutor e eles acabam todos se pipocando. E duas das pessoas costuradas morrem, sobrando só a mina do meio. No geral, o filme é meio bobo e consegue fazer a proeza de tornar 1h30 um tempo longo. Ele é bem parado e avulso em roteiro e temática. Não tem um direcionamento claro de pra onde quer ir com isso tudo. Ele se esgota na própria ideia de existência de uma centopeia humana. Porque, tipo, quando você realmente dá vida e faz a centopeia humana, meio que a história acaba por aí. E sabe? Pelo menos isso, eu acho. Pelo menos eles não tentam se vender como profundos ou se passar por fornecedores de qualquer coisa que não mídia barata. Não torna nada do filme melhor, mas faz ele ser mais assistível, eu sinto. E até que dá pra entender o sucesso do filme. Não tem nada que o atrapalhe de ter seu ponto executado, porque é algo muito simples de se realizar. Tão simples que meio que condena o filme a existir ao redor dessa experiência bizarra e mais nada que o sustente. É estranhamente frágil e bobinho, mas ainda funciona, eu acho. E sendo justo, tem coisas que eu não falei sobre, como o doutor ser especialista em separar irmãos siameses, mas qualquer tentativa minha de apontar essas coisas seria tentar tirar uma ligação entre elas e o plot do filme, o que ele quer comunicar. E a real é que não tem nada com nada. Isso não importa. Não é um filme que tenta falar nada. E mesmo se tentasse, quem liga? É o filme da centopeia humana. Então, isso foi Centopeia Humana 1. Não dá pra ficar pior que isso, né?
Se eu fosse considerar o primeiro filme como ruim, esse daqui seria péssimo. E pelo visto, eu não sou o único que se sente assim. Muita gente foca o ódio da série toda nesse filme aqui. É o mais nojento, o mais extremo e o filme que mais aparece nessas listas de filmes nojentos ou perturbadores. Então, é isso tudo? Bom, não, é, na verdade, meio bobo. Ele conta a história desse cara, o Martin, e sua estranha obsessão com a centopeia humana, que nesse universo é um filme, então meio que se passa no nosso mundo, eu acho. Ah, e ele trabalha como segurança no estacionamento, e mora com a mãe. E até aí tudo bem, nada de especial. Até ele ouvir um casal discutindo no estacionamento e vai ao resgate da moça. Só que acaba se irritando com o cara e atira no pé dele e na mina, sequestrando eles e começando a montar a própria centopeia humana. Quem nunca, né? Esse filme, de forma muito sutil, revela que o Martin foi abusado na infância pelo pai, tocando um áudio do momento do ato na cabeça dele enquanto ele dorme, que eu, obviamente, não vou tocar aqui. E como se não bastasse, o médico dele demonstra um interesse claro em abusar do Martin, que talvez você conheça como o famoso cientista evolucionista Charles Darwin. Enfim, esse é o nível do filme. Abuso explícito só pra te deixar desconfortável. Pelo menos não colocaram na tua cara uma recriação disso, coisa que muitos nessas listas de filmes perturbadores fazem. E o meu problema com isso não é nem algo do tipo, nossa, que nojento, ou que é errado, porque esses são filmes que foram feitos para serem errados e nojentos. Não, o meu problema mesmo é que toda essa fixação por abuso e violência mostra uma tentativa infantil de chocar o público, sem nenhum real interesse de discutir essas ações ou o que elas dizem sobre os personagens da sua obra. É imaturo, previsível e, pior de tudo, na minha opinião, preguiçoso. O Martin aparentemente teve um problema de desenvolvimento graças à sua vivência com seu pai abusador, então ele não fala muito e tem dificuldade de se expressar. Ele tem também uma relação conturbada e até um pouco perturbadora com sua mãe, que claramente odeia ele e provavelmente o ressente por ter feito seu pai ser preso ou algo do tipo. No seu trabalho, o Martin passa a maior parte do tempo revendo seu comfort filme e criando um livrinho de colagem de curiosidades da centopeia humana e fotos da atriz que aparece nesse filme. Super fofo, na minha opinião. Até ele começar a se maquiar pensando nisso, com um papel enroscado naquela coisa. Eu não vou conseguir monetizar esse vídeo nem f... E então, Martin finalmente começa a sua série de sequestros de pessoas pra começar a sua própria tentativa de criar a centopeia humana, só que na vida real, pelo visto. E como é gente. E o filme não deixa muito claro se ele tem essas dificuldades de socialização por estar no espectro ou coisa do tipo. Ele é só o arquétipo porcamente formulado do cara esquisitão, nem um pouco datado. E como todo cara esquisitão, a obsessão dele por mídia tem que ser associada de alguma forma com suas próprias fantasias de poder. E eu não preciso nem falar que isso também envolve questões de fantasia sexuais. E o que eu imagino que passou pela cabeça de quem quis fazer esse filme foi tentar tornar o primeiro algo mais realista. E eu até acho interessante seguir com um fã do seu filme tentando recriar isso na vida real, tornando um certo tipo de estudo de metamídia e como o mundo reagiu à sua obra. Mas aí o filme prossegue pra ser exatamente como o primeiro, no sentido de que é um filme, e tira bastante proveito de ser um filme, porque não tem nem sequer uma tentativa de comprometimento com a realidade. Então esse filme quer meio que ser mais realista, mas só no sentido de ter mais coisas grotescas. Em história e performance, ele continua igualmente bobo. E eu não teria problema com isso, eu adoro filme de terror bobo, mas esse aqui quer ser meio termo, só pra tirar proveito do realismo de cenas com estupro e terror corporal. E isso é tão preguiçoso. Meu Deus, que bobagem. Daí pra frente é meio que o mesmo. Cenas de exposição do Martin como uma vítima de abuso, confrontos tensos com a mãe até que ele finalmente mata ela, e cenas e mais cenas dele se revelando como um louco no seu espaço especial onde reside a sua centopeia humana. Ele até chega a encontrar seu médico no estacionamento onde ele trabalha, e faz o que você espera que ele fosse fazer. E tudo tá indo bem, ótimo, mas uma das pessoas que foi sequestrada por ele consegue fugir. Pessoa essa que tá grávida, inclusive. E daí tem toda uma sequência tensa do Martin tentando impedir que ela fuja, e ela acaba parindo dentro do carro, e o bebê cabe em cima dos pedais do carro. E pra ela conseguir fugir, ela acaba tendo que amassar a cabeça do seu bebê recém-nascido. Isso é meio hilário, eu admito. Mas não passa disso, é só besteirol grotesco, não tem muito o que falar. E eu acho isso meio sem graça. Mas isso não chega nem perto da grande revelação no final do filme. Tá pronto? Tudo isso foi um sonho. Ele nunca realmente teve coragem de fazer nada disso. O genuíno foi tudo um sonho, vindo da série de filmes Centopeia Humana. Eu realmente não esperava por isso. Não tem por que ter isso. Não, sério, tipo, não tem pra quê? Qual a necessidade? Por que esse personagem é tão nobre assim que tem que ser salvo de ter cometido essas coisas? Sendo que ele claramente
quer fazer isso. E já é um filme. Então, por que não fazer ser um filme sobre a realização desses desejos doentios? Porque meio que já é de qualquer jeito. Não importa que foi um sonho, é a realidade que nós acompanhamos. Isso não muda nada. Quando falamos de Centopeia Humana 2, ainda falamos dos acontecimentos do sonho dele, como se fossem o filme. Porque ele é o filme. Tipo, o que você ganha, narrativamente falando, quando isenta seu personagem dessas ações, enquanto que ainda deixa claro que ele totalmente quer fazer aquilo? Não faz o menor sentido pra mim. Mas acho que eles meio que acertaram em uma coisa. Essa realmente é a versão na vida real da Centopeia Humana, porque as únicas pessoas que pensariam em fazer isso não fariam essa merda. E no lugar iriam focar nas suas fantasias doentias. Pelo menos eu espero. Se é isso que o filme queria comunicar, como uma diss pra pessoas estranhas que gostaram de forma errada do primeiro filme, eu não sei, eu achei bem bosta e mal dirigido. Mas eu nem tenho certeza se é isso mesmo que o filme quer falar, porque é só muito confuso. E é meio que isso. Esse é o Centopeia Humano 2. Grande bosta. Olha, dos 3 filmes, esse aqui é o que eu mais me diverti assistindo. Mas não porque é bom, ele continua sendo um Centopeia Humana. E na verdade, ele pode ser bem irritante e até intragável se você não conseguir se divertir vendo. Mas a minha sorte é que eu, particularmente, adoro ver filme horroroso. E esse aqui tem uma das atuações mais ridículas que eu já vi. Seguindo a tradição, esse filme abre com o final do segundo filme, revelando que ele também era outro filme. Ou seja, esse é um filme sobre um cara que viu um filme de um cara que viu um filme e quis copiar a ideia desse primeiro filme. E a bola da vez é o diretor de uma penitenciária chamado Bill. E olha só, é o Reiter do primeiro filme, acompanhado do seu braço direito, o Dwight, que é o Martin do segundo filme. E essa penitenciária em questão tá resultando em muitos gastos pro governo desse lugar. Tanto que o próprio governador em pessoa vai conversar com o diretor e dar um ultimato pra ele corrigir isso, senão ele vai ser demitido. Diferente dos outros filmes, esse daqui demora bastante pra aceitar a ideia de realizar a Centopeia Humana. É só lá pra metade do filme que começam a pôr a mão na massa. E isso é porque o diretor de lá não quer ter que recorrer à ideia que foi dada por um subordinado, porque ele é louco e tem uma necessidade bizarra de poder e controle. E também porque ele acha a ideia de uma centopeia humana algo ridículo. Mas ele ainda tem que lidar com o problema da prisão. E ele decide fazer isso tentando instaurar respeito a ele entre os prisioneiros, que repetem diversas vezes que querem isso ao diretor. Tipo, toda hora. E o filme tira um proveito óbvio do ambiente do protagonista escroto e faz ele falar todo tipo de coisa repreensível. Constante assédio sexual do diretor pra sua secretária e slurs raciais saindo da boca desse cara à torta e à esquerda. Os métodos de persuasão do diretor pra tentar arrumar a prisão escalam bem rápido, começando com a clássica tortura medieval e indo pra castração. Mas nada disso funciona, só deixam os prisioneiros mais putos. Então ele finalmente decide escutar o Dwight e realizar a grande Centopeia Humana. Outra coisa que muda nesse filme é que ele foca bem mais em ser comédia do que tentar ser um horror que se leva a sério. E eu acho isso uma ótima direção, porque a ideia em si já é ridícula. Então pedir pra que o público veja isso como algo sério é um desafio bem desnecessário a se levar, ainda mais se você não consegue fazer filmes muito bons. A prova disso é o filme que a gente acabou de ver. Mas mesmo que eu ache que é uma boa direção na teoria, por algum motivo o Tom Six, diretor desses filmes, aposta toda a sua 1h30 de filme na atuação do Dieter Laser, que é péssima. Me lembra aquele velho da sketch de I Think You Should Live. Stinky! E falando no Tom Six, ele aparece nesse filme, que é meio que outra tradição dessa saga. Ele sempre tem um conteúdo metatextual bem evidente, com o filme sendo citado e segurado várias vezes, e até como ele influenciou outras obras. Isso é quase que um mundo criado pelo diretor só pra ele se mostrar e se sentir orgulhoso dele mesmo. E fica pior ainda quando aparentemente todo mundo nesse mundo já viu os filmes da Centopeia Humana e adoram eles por algum motivo. E claro, também amam o Tom Six. Por mais que o filme tente ir nessa direção mais nonsense, onde nada é pra fazer muito sentido, ele não consegue se distanciar o suficiente da realidade pra tornar nada daquilo particularmente interessante ou engraçado. A maioria das coisas que acontece é só cruel ou forçada, parece só um comediante ofensivo querendo atenção, porque não tem nenhum real talento. Qualquer prazer que dá pra tirar disso é puramente irônico, não graças ao trabalho do Six. Mas, alas, o filme se chama Centopeia Humana. Então, vamos falar dela. Depois de ser convencido pelo Dwight, o Bill começa os preparativos para fazer sua própria versão da centopeia, só que com certas modificações para caber dentro das limitações do quanto se pode machucar um presidiário. E na minha opinião, ficou bem mais estiloso assim. Na real, dos 3, essa é a que mais parece uma centopeia de fato. Pera, a centopeia era para ser o estômago?
Bom, não importa. No fim, o Bill cai nessa ilusão do quão genial foi essa ideia da centopeia e decide falar com o governador pra mostrar sua grande solução. Coisa que o governador, obviamente, acha um absurdo e violação clara dos direitos humanos. Mas por algum motivo, enquanto ele tá indo embora, ele, de repente, muda de ideia e se convence que, na verdade, é brilhante e que ele poderia até ser eleito como presidente por causa disso. E sendo bem justo, essa parte pode ser total uma alucinação do Bill. Esse filme tem bastante sequência de sonhos e alucinações, onde normalmente se protagonizam as cenas mais nojentas e doentias, e a última cena lá do finalzinho dá a entender isso, mas eu não tenho certeza, pode muito bem ter acontecido, e como eu falei no último filme, não importa muito, sendo sonho ou não, é tudo uma grande merda. O terceiro filme foi o que mais me marcou, por toda a forma que ele se vende, sendo 100% politicamente incorreto, e querendo ser tão revoltado e asqueroso, tão tudo que dizem que esses filmes são, sabe, perigosos, ofensivos e tudo mais. Só que no fim do dia, quando você pega pra ver esse filme, ele acaba sendo um grande nada. Ele aparenta ter um interesse em discutir algo, em mostrar, talvez, como sistemas carcerários são horríveis e cruéis, como lidamos com pessoas que cometeram crimes ou que têm tendências homicidas, que pessoas no poder podem ser tão loucas e megalomaníacas quanto os prisioneiros, mas não, ele não realmente quer discutir nada disso. Ele só quer se apropriar dessas questões complicadas pra poder usar de seus potenciais valores de choque, sem lidar com a responsabilidade de nada ali. É um filme infantil. Não tô dizendo que é um filme pra criança. É só que a forma que o filme lida com isso tudo no seu mundo é bobo. E, bom, pelo menos esse último meio que brinca um pouco com isso. Ele tenta fazer parte da piada, e o resultado disso foi tão tosco que eu não consigo evitar de rir. Eu sempre estranhei como eu sempre ouvia falar desses filmes, mas nunca nada chegava até mim além do conceito básico de 3 pessoas costuradas. E agora eu entendi o porquê. É porque não tem nada além disso. Pelo menos nada que se vale a pena falar sobre. Tom Six não conseguiu fazer nenhuma história, ou nem mesmo um filme. Ele só conseguiu gravar uma ideia boba de 3 jeitos diferentes. E é isso. Essa é a trilogia Centopeia Humana. Que bosta. Por mais que esses filmes sejam péssimos, eu me diverti muito escrevendo sobre eles e colocando tudo em um vídeo só. Com certeza eu quero fazer mais disso no canal no futuro, mas de vez em quando eu meio que já faço uns vídeos nesse estilos pra apoiadores. Tem um sobre a franquia inteira de Kung Fu Panda lá, e mês que vem sai um sobre vários filmes da Disney. E no começo do vídeo eu falo de Jujutsu, né? Bom, não foi à toa. Nesse mês eu postei um vídeo lá sobre a segunda temporada, sendo ele meio que um redo de um vídeo que eu já fiz aqui, só que melhor. Então, se você quer mais conteúdo, tem um Apoia-se. Com R$13 você já tem acesso a isso tudo. E aparecer seu nome aqui no final do vídeo. Valeu pra quem já tá apoiando e Feliz Halloween!